paz do Senhor, meus irmãos. Quem fala é o irmão Carlos. E sou grato a Deus por poder estar louvando a Deus. Nesse momento eu estou aqui em casa, E quero dizer para os irmãos que sou grato a Deus por todos aqueles que já se inscreveram no canal. E quero convidar os irmãos que ainda não se inscreveram no canal aqui Bênção de Deus, convidar você para se inscrever no canal, para que o Senhor alcance muitas vidas e muitas vidas venham ser tocadas pelo Espírito Santo de Deus, Eu quero dizer para você que você é um canal de bênção. Você é uma bênção nas mãos do Senhor. Nesse momento eu vou trazer uma reflexão, falando aqui um pouco dos evangelhos, da história dos evangelhos e da narrativa de cada um, Eu queria só ler aqui um versículo da parte do Senhor nas Escrituras Sagradas. O servo vence demônios, aqui no capítulo 5 do livro de Marcos, do versículo 1 em diante, que diz assim a palavra de Deus. E chegando a outra banda do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando, e quanto pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, exclamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não o enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um desempenhadeiro no mar. Era quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. E temeram. E os que aquilo tinham visto, encontraram-lhes
o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que eu deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Louvado seja Deus. Irmãos, quando eu venho para o livro de Marcos, no capítulo 5, Marcos, em primeiro lugar, ele vai falar no livro de Mateus. É declarado que os 4 evangelhos, apesar de serem e perfazerem um só evangelho, são 4 narrativas independentes, cada uma das outras. É evidente que Mateus, pela maneira de referir-se às Escrituras do Velho Testamento, registrou a sua história, em primeiro lugar, para os judeus. Há várias indicações de que Lucas escreveu para os gregos, isso é, os gentios. É evidente que João dirigiu sua obra diretamente a todos os homens, mas parece que Marcos, no seu evangelho, visava primeiramente os romanos. Louvado seja Deus. No evangelho de Mateus, é o evangelho do Messias de Israel, o rei prometido. Lucas é o evangelho do Filho do Homem, que se mostra anelante por socorrer todas as pessoas, de todas as raças. O livro de João é o evangelho do Filho de Deus, do Verbo, que se fez carne. Mas Marcos é o evangelho do servo de Jeová. Então, João dirigiu Marcos, no seu evangelho, visava primeiramente os romanos. O livro de Mateus é o evangelho do Messias prometido. Lucas é o evangelho do Filho do Homem, que se mostra anelante por socorrer todas as pessoas de todas as raças. O livro de João é o evangelho do Filho de Deus, do Verbo que se fez carne. Mas Marcos é o evangelho do servo de Jeová, o poderoso e enérgico trabalhador. Louvado seja Deus. Para me entrar na história, os irmãos podem notar que no livro de Marcos, como Marcos emprega rapidamente as suas palavras. Logo vai ser uma das palavras repetitivas que na maioria vai estar. Uma das tais vai ser essas. E imediatamente na sua narrativa, logo, ao sair das águas, viu o céu rasgar em si. No capítulo 1, no versículo 10. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. No capítulo 1, no versículo 12. E deixando logo as suas redes, no 1:18. E logo o chamou, 1:20. E logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Capítulo 1:21. E logo correu a sua fama, por toda a Judéia. Então aqui você pode ver que o livro de Marcos, ele apresentava essa palavra logo. Está descrita no texto, esta palavra repetidamente. E logo correu a sua fama por toda a província da Galiléia, no 1:28. E logo se ajuntaram tantos, no 2, versículo 2, e etc. É uma narrativa de continuação, de incansável execução
de gloriosa realização, de vitorioso cumprimento, sem demorar, sem vacilar. O Filho de Deus, como fiel servo do Senhor, profetizado da antiguidade, que Isaías mencionou no capítulo 42, no versículo 1, a 7, 52, 13, 53, 12, Zacarias 3, 8, passa rapidamente de uma obra vibrante para outra, entre o povo necessitado, o sofredor. Aqui o livro de Marcos vai narrar Cristo como o servo do Senhor. Para que os irmãos entendam, eu estou dando aqui, falando algumas coisas a respeito de Marcos, a descrição dos evangelhos, né? Porque o Senhor Jesus, Marcos vai descrever ele como o servo do Senhor, que sofreu pelo povo, que se compadeceu, né? Em uma palavra, os comentadores geralmente concordam que Mateus destaca a soberania de Jesus Cristo, Lucas a sua humanidade, João a sua divindade, ao passo que Marcos enfatiza mais a sua obediência como servo do Senhor. Então Marcos vai descrever Cristo como ele ser um servo obediente em obedecer ao Senhor. Obedecer ao Senhor, né? Obedecer ao Senhor como servo, né? O autor do segundo evangelho. É provável que o escritor do segundo evangelho, Marcos, seja o mesmo Marcos chamado João. Está lá em Atos, capítulo 12, no versículo 12, né? Até o versículo 25. No capítulo 12, no versículo 12, no versículo 25. Primo de Barnabé. Como é que você vai ver isso? Lá em Colossenses 4:10, né? Porque Paulo recusou levar consigo na ocasião da desavença entre esse apóstolo e Barnabé. Está lá em Atos 15, 37 a 40. O mesmo filho na fé do apóstolo Pedro, em 1 Pedro 5,13, né? E aquele mencionado também em 2 Timóteo 4,11 e em Filemão 24. A data do livro de Marcos, irmãos, segundo a tradição mencionada por Irineu Marte, pelo menos 2200, o Evangelho de Marcos foi escrito em Roma, depois da partida de Pedro e Paulo. Sendo assim, foi escrito cerca do ano 64, né? Então, o que é que eu quero dizer aqui para os irmãos? No livro de Marcos descobre-se Jesus mais como trabalhador, né, servindo o povo, do que como mestre, ensinando as massas. Mateus acentua suas palavras ensinadas. Marcos salienta seus atos feitos, né? O versículo geralmente citado como chave do livro de Marcos é: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Capítulo 10, 45. A fase do caráter de Cristo, enfatizada no Evangelho de Marcos, é a mesma declarada em Filemão, Filipenses 2, 4 a 8. Pois ele, substituindo-se em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus,
Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Quando eu leio a Escritura, o livro de Marcos, ele declarou que o Senhor, aleluia, ele viu as obras do Senhor, os feitos do Senhor e como o Senhor se compadecia da humanidade, né? Então, o Senhor a si mesmo se humilhou, né, e morreu por nós, né? Louvado seja Deus. Para que os irmãos entendam, né, ele foi obediente. Está aqui a declaração de que ele foi obediente ao Senhor, tomando forma de homem, se humilhou a si mesmo e sofreu a morte de cruz, porque ele obedeceu, né? Fato de ainda maior revelância, Marcos inicia sua obra declarando que esse humilde e obediente servo do Senhor, é igualmente o Deus forte. Se você ver lá em Isaías 9, no capítulo 9, no versículo 6, o primeiro versículo do livro de Marcos, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, né? Então, o Evangelho de Marcos há muitos respeitos diferentes dos outros 3 evangelhos. Não nos informa coisa alguma acerca do nascimento nem da mocidade de Jesus. Registra quase nada dos seus ensinamentos e discurso de todas as 4 histórias inspiradas do ministério de Cristo na Terra. É a mais resumida, o livro de Evangelho. Contudo, não devemos ceder à inclinação de desprezar o Evangelho de Marcos. É um evangelho repleto de narrativas simplesmente concisas, expressivas e abreviadas, de vibrantes acontecimentos durante o ministério público de Jesus. Muitas das histórias do livro incluem minúcias de profunda importância, não incluídos nos outros evangelhos. Não é uma cópia resumida de Mateus, como alguns pensam, sem razão, mas é a história de uma testemunha independente inspirada pelo Espírito Santo para narrar os feitos do Senhor antes de registrar suas palavras. Que o livro de Marcos é uma das mais sublimes joias das Sagradas Escrituras. É inegável, certo, né? É inegável, né? Louvado seja Deus. Essa é um pouco da história dos evangelhos, dos 4 evangelhos, e o livro de Marcos vai falar do servo do Senhor. Porque em Mateus ele é rei dos judeus, né? Em Marcos ele é servo de Deus. Em Lucas ele é o filho do homem. Em João ele é o Filho de Deus, né? Aleluia, louvado seja Deus. E se os irmãos forem ver, aleluia, bendito seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Eu queria poder falar aqui tudo que Jesus Cristo é, o nome dele e o que ele representa em cada um dos livros, né? Em Mateus ele é rei dos judeus, em Marcos ele é o servo de Deus, em Lucas ele é o filho do homem, em João ele é o filho de Deus, em Atos ele é o Senhor ressurreto, aleluia, louvado seja Deus. Em Romanos ele é aquele que nos faz mais do que vencedor, em 1 Coríntios ele é o Senhor das nossas vidas.
Mateus ele é rei dos judeus, em Marcos ele é o servo de Deus, em Lucas ele é o filho do homem, em João ele é o filho de Deus, em Atos ele é o Senhor ressurreto, em Romanos ele é aquele que nos faz mais que vencedores, em 1 Coríntios ele é o Senhor das nossas vidas, em 2 Coríntios ele é o nosso conforto, em Gálatas ele é libertador do jugo da lei, em Efésios ele é aquele que cumpre tudo em todos, aleluia. Em Filipenses ele é o nosso modelo de humildade, em Colossenses ele é a plenitude de Deus, em 1 Tessalonicenses ele é aquele que vem para arrebatar a igreja, em 2 Tessalonicenses ele é aquele que vem para julgar os ímpios, aleluia, louvado seja Deus. Em 1 Timóteo ele é o único mediador entre Deus e os homens, em 2 Timóteo, aleluia, ele é a nossa esperança, em Tito é o nosso exemplo, louvado seja Deus. Em Filemão ele é o Senhor e Mestre, aleluia. Em Hebreus ele é intercessor junto ao Pai. Em Tiago ele é o nosso modelo singular. Em 1 Pedro ele é a pedra angular da nossa fé. Em 2 Pedro ele é a nossa força. Em 1 João ele é o caminho. Em 2 João ele é a verdade. Em 3 João ele é a vida. Em Judas ele é, aleluia, o nosso protetor. E no Apocalipse ele vem para arrebatar a igreja montado no cavalo branco. Na sua coxa uma escrita: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Louvado seja Deus. Aqui eu estou falando para você, meus irmãos, a respeito, uma reflexão dos evangelhos, né, do que Jesus fez, do que em cada livro ele foi descrito, né? No livro de Mateus ele veio para, aleluia, como rei. Mateus vai falar do discurso, né, do Senhor Jesus, né? Marcos vai olhar para as obras, obediência do Senhor. Lucas vai olhar pela compaixão que ele tem com o ser humano, e João vai olhar para a sua divindade, né? Aleluia, louvado seja Deus. E aqui, irmãos, no capítulo 5 do livro de Marcos, a Bíblia vai falar a respeito de um homem, aleluia, que ele era possuído por demônios, ele tinha muitos demônios, uma legião. E logo aqui no começo, no versículo 8 do capítulo 5 de Marcos, a Bíblia fala que no versículo 8 ele diz assim: porque ele dizia, sai deste homem espírito imundo, né? E perguntou-lhe, qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. No capítulo 5 do livro de Marcos, aqui no versículo 8, Jesus agora atravessa de uma margem para a outra, para Decápolis, né? Da Galiléia para Decápolis, e ali então, num barco juntamente com os discípulos, no capítulo 4, vai relatar que eles vão atravessar e vai se levantar no mar da Galiléia, ali uma grande tempestade, e vai saquear, vai bater no barco, a ponto de virar, de levar a pique aquele barco. E no livro de Marcos, a Bíblia diz que o Senhor vai repreender, aleluia, aquela tempestade, e vai dizer, acalma-te, cala-te. E falando isso, o Senhor está falando com quem? Com o mar, com a tempestade. O Senhor está falando com os espíritos imundos que tentavam abarcar, tentavam abater a ida do Senhor até Gadara, até Decápolis, porque o Senhor estava atravessando de um lado para o outro, a Bíblia diz, e do outro lado o Senhor sabia que lá tinha uma alma que precisava de ajuda, né?
E é nessas horas que nós mais precisamos que a humanidade, os médicos da terra, os psicólogos, até mesmo a polícia, vamos trazer hoje a segurança, não podia fazer mais. Porque a Bíblia diz que esse homem, tentaram prender ele, colocaram algemas, grilhões, cadeias e correntes, mas nada disso segurava ele, né? Porque era demônios, né? E ele quebrava, ele esmiuçava. Isso está falando de poder físico e espiritual que os demônios têm na vida de uma pessoa. Louvado seja Deus. Mas eu quero falar que o Senhor aqui, quando vai repreender, nesse momento, o Senhor disse, porque ele dizia, sai deste homem, espírito imundo. Ali teve uma guerra espiritual, porque de imediato, quando o Senhor mandou sair, aquele espírito não saiu. Está aqui no texto, no versículo 8, né? Não saiu e teve aquela batalha espiritual, aquela guerra espiritual, porque eram muitos demônios. Eles poderiam ter saído na hora que o Senhor mandou, mas aqui o Senhor está nos falando e dizendo para nós que castas de demônios, a legião, tem que ser tirado com jejum e oração, jejum, consagração, vida e intimidade com Deus. Demônio, principalmente legião, a gente não consegue tirar de qualquer jeito, né? Tem que estar preparado espiritualmente, porque é guerra. E quando se fala de legião, são muitos demônios. Entra um e sai outro, entra um e sai outro, entra um e sai outro, entra um e sai outro. E assim vai sucessivamente. E no versículo 9 o Senhor vai perguntar. Perguntou-lhe, qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E aqui, nesse versículo, a Bíblia está dizendo que o Senhor perguntou o nome e a legião, ou os demônios disseram que era legião porque eram muitos. E como é que eu sei que eram muitos demônios? A Bíblia diz que quando o Senhor mandou embora, repreendeu aqueles demônios, ia passando uma manada de porcos e o Senhor repreendeu. E quando o Senhor repreendeu, eles pediram para ir para a manada de porcos. Quando eles foram para a manada de porco, que ia passando, que era quase 2.000 porcos, a manada toda se precipitou em um desempenhadeiro, caindo abaixo e se precipitando e morrendo todos. Louvado seja Deus. É aqui que eu quero falar. Como é que tantos demônios mataram quase 2.000 porcos e não mataram um ser humano? Aleluia. Isso é interessante. Porque o ser humano é valioso para o Senhor. E o Senhor, quando tem promessa, e nesse texto eu vejo que uma alma é muito valiosa, é muito preciosa diante de Deus. Por quê? Porque embora uma pessoa que esteja no mundo fazendo o que o mundo não agrada ao Senhor, ainda está viva. E o Senhor muitas vezes permite essas pessoas passarem, serem oprimidas pelo diabo, permitem ser presas e acorrentadas pelo diabo, ficarem presas no pecado, né? na delinquência do pecado, quebrando e desordenando os mandamentos do Senhor. Mas o Senhor está lá olhando e vendo, e na hora certa Ele age. É por isso que o Senhor está dizendo aqui no texto que aquele homem era possesso. E o mais interessante é que aquele homem tinha família. O texto vai falar no finalzinho, quando ele vai pedir para ir com o Senhor junto com ele. O Senhor vai dizer que
Não, você vai ter que ficar aí em Decápolis. Faz o seguinte, vai lá para a tua família e fala para eles quão grandes coisas te fez o Senhor. Aquele homem de imediato, irmão, quando foi liberto, ele estava em perfeito juízo, em perfeito estado de veste, estava limpo, estava agora transformado, porque todos os demônios tinham saído ali da sua vida, que o Senhor repreendeu. Irmãos, foi tão grande o milagre que Deus fez na vida desse homem que toda a cidade de Decápolis tiveram que ver o milagre que o Senhor Jesus fez. Embora o Senhor Jesus não tenha ficado dentro da cidade, mas ele deixou uma semente que ganhou toda a cidade para o reino dos céus. Eu posso dizer toda a cidade, porque eu acredito que aquela cidade foi ganhada por meio da vida de um endemoniado, de um homem possesso de demônios. E sabe o que é que eu quero dizer para você aqui, nesta hora? Não despreze o mais pecador que você vê na rua. Não despreze, porque ele é uma joia preciosa para o Senhor. Porque o Senhor não se alegra na morte do ímpio. E eu quero dizer para você, não despreze, porque amanhã depois ele pode ser um homem cheio do Espírito Santo de Deus, né? E o que é que nós temos que fazer? Pregar o Evangelho sem julgar, mas com amor, apoiando, abraçando os que são necessitados, os que são mais fracos, os que estão caídos, os órfãos, as viúvas, os desprezados, né? E esse homem aqui, irmãos, aleluia, louvado seja Deus, foi um homem que a cidade toda ali, a região de Decápolis, todos tinham medo dele. Ninguém acreditava que haveria solução para a sua vida. Mas quando o Senhor Jesus atravessou ali o mar, a Bíblia diz, irmãos, para começar, que o mar da Galileia era tão baixo que as águas é tranquila, é calma, parada. E quando essa tempestade se levanta, que ele manda o mar se calar e se aquietar, é porque ele está repreendendo a força do inimigo que fica nos ares. Porque há uma guerra quando a gente vai para a obra, quando a gente vai para a guerra, a gente vai lutar com as hóstias espirituais da maldade, com o inferno, com os demônios. E então o Senhor estava indo para uma obra. Ele não estava indo para a cidade passear de barco de uma cidade para outra. Ele estava indo libertar mais um que precisava ser liberto. E o milagre para o nome do Senhor ser glorificado. O Senhor andou por essa terra aqui não ajuntando tesouro na terra, mas ajuntando tesouro no céu. Foi isso que ele nos ensinou. E eu quero dizer para você, meu irmão, não desacredita, certo, do teu parente, não desacredita, porque o milagre de Deus na hora certa vai acontecer. Porque chegou para a vida deste homem na hora certa chegou, né? Ali a libertação, e todos se maravilharam, todos foram ganho para o Senhor Jesus. Eu quero te dizer que o teu milagre vai ser tão grande que todos aqueles que não davam nada e achavam que você não ia chegar aonde você está, porque ninguém viu o que tu passou, ninguém viu o que tu passou, teu milagre vai ser tão grande que todos vão se surpreender. E Deus vai fazer grandes coisas através da sua vida para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a Deus e louvar a Deus pela vida de todos os irmãos que já são inscritos aqui no canal Bênção de Deus. E eu quero convidar os irmãos que não se inscreveram aqui no canal, se inscreve, irmão, aqui no canal, porque vai ter muitos vídeos
vai ter muitos testemunhos, né, do que o Senhor fez na minha vida, e muitas coisas, irmão, tem para mostrar para os irmãos. Mas eu peço aos irmãos que ajudem a esse canal a crescer. Sabe como? Compartilhando, deixando o teu pedido de oração, né? Eu quero dizer aos irmãos que deixe o seu pedido de oração, que eu vou estar orando, eu vou estar entrando em campanha, né, para estar orando pela vida dos meus irmãos, né, em nome de Jesus. Quero louvar a Deus por esta palavra, por esta reflexão da parte de Deus. Que o Senhor abençoe sua casa, que o Senhor fale contigo, que o Senhor faça grandes coisas na tua vida, em nome de Jesus. Amém.